Oi gente, hoje é dia de receita aqui no canal e hoje vai ser um frango a passarinho na air fryer, gente. Pensa numa coisa que a gente ama bastante comer aqui em casa é frango, viu? Vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu preparo ele. Eu já começo aqui, ó, descascando cebola, porque eu gosto de acrescentar cebola. Eu gosto de pôr alguns temperinhos nele, né? Tem muita gente que não é muito fã de cebola, então o que eu faço? Passo ela naquele raladorzinho manual que a gente tem, que é super prático também, super fácil. Deixo ela bem picadinha porque ela dá um sabor e uma cor, gente, que vocês não têm noção. Então vamos começar aqui, ó, descascando a cebola e ralando ela. Então, ó, cebolinha descascada, a gente vai picar ela para facilitar pro nosso raladorzinho, né? Porque senão o bichinho sofre. Vou acrescentar ela aqui no nosso ralador. E vou deixar ela bem processadinha, só para dar um sabor mesmo muito bom, viu? Pronto, gente. O ponto que eu gosto de deixar a cebola é esse aqui, ó. Nem tão fininha, nem tão raladinha e nem tão grossa, tá? Vou acrescentar aqui no nosso frango. E bora aqui para os outros temperos. Eu gosto de usar 2 colheres de maionese para dar uma cremosidade no frango, né? Deixar ele mais suculento, mais molhadinho. Acrescento também mostarda, mas isso aqui é algo muito particular, que a mostarda é forte. É para quem gosta mesmo, né? Um pouquinho do tempero Ana Maria. Um pouquinho do Edu Guedes. Orégano, que não pode faltar. Gosto de colocar também lemon pepper, que pra mim também deixa um sabor muito bom, principalmente dentro da carne. Shoyu. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o shoyu, gente, porque ele tem muito sódio, então toma aquele cuidado, não acrescenta o sal pra não deixar muito salgado, porque senão azeda tudo, né? E um pouquinho de vinagre. Feito isso, gente, é mão na massa mesmo, tá? Bora agregar todos esses temperos, deixar bem misturadinho, pra ficar bem saboroso. Eu costumo deixar marinando umas 2 horinhas até mais. Às vezes eu faço ele de um dia pro outro, eu deixo marinando, coloco na geladeira, porque, gente, eu vou fazer ele na air fryer, ele fica com um sabor, assim, surreal, muito gostoso mesmo. Ó, mão na massa mesmo, viu? Feito isso aqui, vou deixar marinando por 2 horinhas. Daqui a pouquinho eu volto pra vocês verem como ficou. E, gente, eu esqueci de um temperinho que eu gosto de acrescentar. Eu gosto de pôr um pouquinho de páprica também, porque ela dá uma cor no frango. Ele fica bem vermelhinho assim, bem apetitoso mesmo aos olhos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer com os olhos. Eu gosto de ver aquela comida bonita, muito bem preparada, né? Que chama atenção. E, gente, enquanto o nosso frango tá marinando, eu já deixei cortadinho aqui, ó, repolho, que vai ser um dos protagonistas do nosso almoço de hoje. Eu gosto de uma saladinha de repolho bem temperadinha, então já tô deixando ele adiantado também. E os acompanhamentos do nosso frango vão ser a batata doce e a abobrinha, que eu também vou fazer na air fryer. Gente, eu não sei se vocês consomem ela com casca, aqui em casa a gente consome com casca. Então a gente tem que lavar ela bem, dar aquela boa esfregada mesmo, porque às vezes ela vem com aquela terrinha, né? A gente não sabe como foi o processo para ela chegar até a mesa da gente. Então é esse processo. Vou lavar ela bem lavadinha e vou cortar em rodelas de mais ou menos uns 2 centímetros assim, porque o que eu faço?
Eu vou pôr ela pra cozinhar primeiro uns 7, 8 minutinhos aí antes de colocar na air fryer. Fica aí, me acompanha, hein? Ó, gente, depois dela bem lavadinha, eu venho aqui, ó, tiro essas pontinhas. Ó, e vou cortar mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Dá mais ou menos um dedinho, 2 dedinhos, depende do tamanho do seu dedo aí, tá? Vou deixar reservada porque daqui a pouco eu vou levar elas pra cozinhar. Ah, gente, dica importante, hein? Se você for fazer igual eu, que vou deixar reservada, sempre deixa ela num pote, num pirex, no que você tiver aí com um pouco de água. Por quê? A batata doce, assim como a batata normal, ela oxida. Então, pra não deixar aquele aspecto preto, aquela aparência toda, né? Parecendo que a batata tá estragada, lembra sempre de deixar num potinho com água, tá? Batatinha doce cortada, ó, como eu falei pra vocês, o potinho com água e vou deixar reservado agora. Com a abobrinha eu faço a mesma coisa, eu dou aquela bela lavada nela, tiro essa partezinha aqui, ó, do bico, depois tiro essa parte aqui da bundinha dela e corto ela um pouquinho mais fininha. Só tem que tomar cuidado, gente, porque isso aqui é na air fryer pra queimar. É uma maravilha, viu? Cortar mais ou menos assim, ó. Nem tão grossa, nem tão fina, né? Pra não correr o risco dela dar aquela queimada que depois esquece, amarga, fica horrível. Pronto, gente, a abobrinha cortada. Eu vou passar ela agora para um pote. O que eu aconselho? Colocar um pouquinho de sal. Porque tem muita gente que tem esse probleminha com o amargor da abobrinha. Tem muita gente que não tolera isso. Se você acrescentar um pouquinho de sal, não muito, também tem que tomar cuidado com o sal para não ficar salgada depois. Você acrescenta um pouquinho de nada de sal, dá aquela mexidinha, vou deixar ela reservada também. Ela fica perfeita, ela tira todo aquele amargorzinho, sabe? Aquela sensaçãozinha que tem muita gente que não gosta, que fica aquele gostinho na garganta depois. Um pouquinhozinho de sal. A gente dá aquela misturadinha e deixa reservada. E enquanto o nosso franguinho tá lá descansando no tempero, eu já vou levar para cozinhar a nossa batata doce, gente. E aqui não tem segredo, é só acrescentar um pouquinho de sal, levar no fogo médio por uns 7, 8 minutinhos, tá? Air fryer aquecida. Agora eu vou colocar o nosso franguinho aqui, gente. Ó, não reparem a bagunça aqui atrás, porque dona de casa, vocês sabem, né, gente? A gente vai cozinhando, vai juntando uma baguncinha, né? Não tem jeito. Mas já já vou dar um talento nessa pia, não dá não, meu Deus do céu. Então vamos lá. A gente vai pegando o franguinho aqui, ó. E vai acomodando aqui na nossa air fryer. Esse pedacinho de frango a passarinho aqui que eu peguei, gente, tá muito grande. Mas vambora, a gente faz ele compactar aqui na air fryer, porque eu quero assar tudo de uma vez.
gente, esse temperinho que sobra aqui, ó, tá vendo que sobra um resquíciozinho? Eu deixo ele aqui reservado porque depois que meus legumes já estão cozidos, né? Eu passo eles aqui nesse tempero, na hora que eu for finalizar na air fryer, eles já estão aqui marinando também nesse temperinho, gente. E dá um sabor, um toque todo especial também na finalização dos nossos legumes, vocês vão ver só. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar, ó. Eu deixo a air fryer a 200 graus, tá? Sempre na temperatura mais alta. Depois, quando já tiver com um cozimento mais ou menos, eu vou vir aqui, ó, e vou abaixar para 180 graus. Hora de colocar pra assar. Aqui, geralmente, eu deixo uns 20 minutinhos, depois eu volto, viro eles e deixo mais uns 20, 30 minutinhos, tá? E simbora dar um jeito nessa pia, gente. Ufa, gente, bagunça arrumada, hein? Ó, gente, hora de virar o nosso franguinho, hein? Virei ali o nosso franguinho, né? Aumentei mais para uns 20, 30 minutinhos, que é o tempo ideal ainda para ele cozinhar. Aqui a nossa batatinha doce já está cozida. Como eu falei para vocês, gente, ó, eu gosto de misturar nesse temperinho aqui que sobrou do frango. Por quê? Porque isso aqui ele vai dar um saborzinho nessa batata que vocês não fazem ideia. Então agora eu vou dar só para agregar um pouquinho do tempero mesmo. Eu misturo ela quente mesmo, se você quiser deixar ela esfriar, mas para mim assim fica ideal. Aqui, ó, eu já tinha passado também a nossa abobrinha nesse tempero, já tô deixando eles reservadinhos aqui pra pegar um sabor pra incorporar na air fryer. Gente, olha isso. Olha que douradinho. Nesse momento aqui, eu já vou entrar com os legumes, tá? Ó, vou colocando por cima a nossa abobrinha e a nossa batata doce também, gente. Aqui, mais uns 5, 10 minutinhos, tá tudo pronto. Já volto pra mostrar pra vocês. E enquanto eu aguardo os legumes ficarem prontos, eu já vou dar aqui aquela temperadinha na nossa salada. Já tem vídeo aqui no canal, eu explicando mais ou menos o tempero que eu gosto pro repolho, tá, gente? E é isso, gente. Esse aqui é o resultado final do nosso almoço de hoje, o nosso franguinho na air fryer com legumes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a suculência dele, ó, por dentro. Gente, pra quem gosta de franguinho assado, é uma coisa assim maravilhosa, viu? Façam e contem aí nos comentários pra mim o que vocês acharam, gente. Por aqui, ó, vou encerrar esse vídeo. Se você gostou dessa dica e quer mais receitas desse canal, já se inscreve no meu canal, já deixa aquele like e bora pro próximo vídeo, hein, gente?